falando um pouco sobre um conceito, a casa do Pai. E nós falamos a respeito da casa do Pai, que ela não é uma questão de lugar físico, mas é aqui apresentada por Jesus na parábola do filho pródigo como um conceito, uma ideia. Pois naquela parábola o Senhor Jesus começa a história na casa do Pai, parte da história se desenvolve na terra distante, e depois ela é finalizada novamente na casa do Pai, quando o filho que foi à terra distante volta à casa do Pai e retorna para a comunhão do Pai. E na primeira mensagem nós falamos que a casa do Pai é aquele lugar onde o Pai está. Mas o Pai simplesmente não está ali, Ele está de uma maneira muito especial, trazendo salvação, perdão, restauração, promovendo comunhão, cura, libertação. Ou seja, um lugar onde o Pai está ativo, atuante, fazendo aquilo que Ele melhor sabe fazer, que é salvar, que é trazer bênçãos, trazer vida àqueles que estão ao seu redor. Mas também falamos que é um lugar onde está o Filho, porque o Pai tem sempre o Filho ao seu lado e o Filho está sempre com o Pai e o Pai com o Filho. Ressaltamos que o único momento em que o Pai deixa o Filho é quando o Filho assume o nosso lugar, na cruz. E é também onde está o Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre agindo em plena harmonia. E quando no sermão passado falamos sobre a casa do Pai, nós falamos que a casa do Pai é um lugar de perdão. E ilustramos isso através dos momentos em que Jesus outorga graciosamente seu perdão àqueles que o buscam, àqueles que procuram dele o perdão. Mas também falamos que a casa do Pai é um lugar de aceitação. Assim como fomos aceitos por Deus em Cristo, os filhos também devem aceitar uns aos outros e reconhecer que somos graciosamente aceitos e somos chamados a graciosamente aceitar uns aos outros. Nesta manhã quero falar sobre a casa do Pai, um lugar de comunhão. Em Atos 2, 42 a 47, Lucas faz um relato de como vivia a igreja. Ele diz que os irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E em seguida ele descreve um pouco como era o dia a dia da igreja, dizendo que todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Alguns, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Às vezes a gente lê esse texto e a intenção de ler esse texto é focar naquilo que inicialmente diz que os irmãos viviam em comunhão. E é verdade. Mas aqui nós encontramos neste texto uma indicação interessante. Uma palavra que às vezes nos escapa. Lamentavelmente a Nova Versão Internacional traduz como sinceridade. Não acho a melhor tradução. A melhor tradução está na atualizada, que diz singeleza. Eles partiam o pão e comiam o pão, as suas refeições, com singeleza de coração. A palavra singeleza traz consigo a ideia de simplicidade, que é exatamente o contrário de complexidade. A simplicidade é um elemento essencial à comunhão. Quero que fique claro nesta manhã que se não houver entre nós simplicidade de coração e mente,
nós criaremos em nós mesmos obstáculos à comunhão. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele diz assim: irmãos, o meu medo é que assim como a serpente enganou o primeiro casal, com sua astúcia, a mente de vocês também seja corrompida, deturpada, de maneira que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Desta maneira tranquila, aberta, franca de entender as coisas. Então, a preocupação de Paulo é que aquela pureza e simplicidade de Cristo se perdesse na comunidade de Corinto. Nós somos chamados à comunhão com o Pai. João diz em 1 João capítulo 1, versículo 3, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E eu escrevo essas coisas para que a comunhão de vocês seja também conosco. E assim nós, na nossa comunhão com o Pai e com o Filho, teremos comunhão uns com os outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor e alguma comunhão do Espírito. A comunhão que há entre os verdadeiros cristãos é uma comunhão de natureza espiritual. É uma comunhão que é dada pelo Espírito, é uma dádiva divina. O Espírito Santo pega cada um de nós e insere no corpo de Cristo, de maneira que, estando em Cristo, estamos unidos uns aos outros, e a cola que nos gruda um ao outro é Jesus Cristo. Somos um, não porque pensamos a mesma coisa ou queremos a mesma coisa, mas porque em Cristo fomos ali inseridos pelo Espírito, formando um só corpo. Esta é a natureza da comunhão espiritual. Escrevendo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 6, Paulo exorta os irmãos de Efésios, dizendo assim: lutem diligentemente, esforcem-se, ele faz até um pleonasmo aqui, esforcem com um grande empenho por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Com isso ele quer dizer assim, nós não criamos a unidade, nós não criamos a comunhão. A nossa comunhão, ela é oferecida pelo Espírito e nós desfrutamos dessa comunhão na medida em que nós a preservamos. Como se fosse uma planta já florida que recebêssemos em nossa casa e agora temos que regar, adubar, cuidar dela para que continue em seu florilégio. Para falar um pouco sobre aquilo que atrapalha a comunhão e aquilo que promove a comunhão, eu quero que nós olhemos para a parábola que Jesus contou em Lucas 15, a partir do verso 11. Então vamos comigo lá. Esta é uma das parábolas menos compreendidas na Bíblia. Inclusive as pessoas dizem é a parábola do filho pródigo. É verdade que o filho foi pródigo em gastar o dinheiro que ele recebeu. A prodigalidade do filho é a prodigalidade negativa. Mas essa parábola deveria se chamar a parábola do pai pródigo. Porque o pai é pródigo em amor. O pai é pródigo em aceitação. O pai é pródigo em perdão. O filho dissipa seus bens. O pai, ele vai além das expectativas. Em amor, aceitação e perdão. E aqui nós encontramos três figuras claras. Um dia me perguntaram, cadê a mãe? Eu falei, a mãe está implícita no texto. Evidentemente que existe uma mãe. Mas o foco de Jesus é exatamente o relacionamento do pai com os dois filhos.
Porque o contexto, Jesus é questionado por estar comendo com publicanos e pecadores. E quem questiona são os escribas e fariseus. E Jesus então começa a retratar ali estas figuras, onde o filho mais novo que vai para a terra distante, ele é uma representação dos publicanos e pecadores, e aquele que permanece em sua casa, uma representação dos escribas e fariseus. E Jesus ali está em nome do Pai dizendo sobre como o Pai reage diante dessas duas circunstâncias. E ao olharmos a realidade do filho mais novo, nós podemos perceber que o filho mais novo traz consigo a complexidade mundana. Nele nós podemos perceber traços dessa complexidade da terra distante. E no filho mais velho nós podemos ver a complexidade religiosa. E essas duas complexidades são contrastadas por Jesus com a simplicidade do coração do Pai. Eu te convido a olhar comigo essas complexidades e esta simplicidade do coração do Pai. Primeiro falemos sobre a complexidade mundana. Nos versos 11 e 12 de Lucas 15, Jesus disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O verso 13 diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, uma terra distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra grega é asotos, significa vivendo como se amanhã não existisse. Literalmente rasgando nota de R$100. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Vamos tentar entender essa questão. O filho, de repente, estando na casa do pai, tendo tudo o que o pai disponibiliza para ele, em seu coração existe uma inquietude. Ele está desejoso de experimentar alguma coisa que ele não sabe exatamente o que é. Mas o coração deste filho é um coração complexo. Ele tem uma expectativa e ao olhar para o pai não satisfaz essa expectativa, então ele pensa consigo: quem sabe eu deixando a casa do pai e indo a um lugar distante, lá eu encontre o que eu desejo. Ele queria receber um amor que ele não estava recebendo, ou que pelo menos ele não estava aberto para receber. Mas ele não sabia que tipo de amor era esse. Então ele pede ao pai a herança, ele vai para a terra distante, e lá ele começa a ter experiências. E nessas experiências ele descobre a filosofia que reina na terra distante. Ele descobre, para o desgosto dele, que na terra distante prevalece o pensamento complexo chamado utilitarismo. Entre os gregos antigos havia um grupo chamado epicureus. Paulo discute com eles em Atenas, Atos capítulo 17. Os epicureus, eles pensavam assim: o prazer é o fim último da nossa existência. A razão por que estamos aqui é para viver prazerosamente. Acontece que quando eu olho nessa perspectiva e penso que o meu prazer é o objetivo da minha existência, eu olho para vocês e começo a perceber que vocês se tornam um impedimento para o meu prazer, porque vocês também querem ter prazer.
E usando a expressão de um filósofo moderno, o próximo é o inferno. Porque olhando para vocês, eu os vejo como concorrentes. Então o que fazer? Eu adoto uma seguinte postura: como não me interessa o seu prazer, eu olho para vocês e os vejo como meios para alcançar o meu prazer. É assim na terra distante. Porque o jovem chega lá abastado, endinheirado. E o que acontece nessa terra distante é que existem muitas pulgas e nenhum cachorro. Entenderam? Todos estão sugando uns aos outros. E o interesse é o que eu ganho com isso. Alguém se aproxima, imediatamente ele é escaneado. Olha-se o carro que ele estacionou no estacionamento. Se é um carro do ano, se é um carro desses mais evoluídos, se é um carro antigo, daqueles que você tem que fazer assim para descer o vidro. Olha se você está vestindo uma grife, ou se a roupa que você está usando foi comprada numa loja dessas mais comuns. Você é avaliado não pelo que você é, porque o que é não interessa, e sim pelo que você tem. Assim você é o que você tem. Não se iludam. Este é o princípio da terra distante. A relação utilitarista. O que você tem para me oferecer? Como você pode ser útil para mim no meu empenho, no meu propósito de experimentar mais e mais prazer e alegria e contentamento e felicidade? O filho mais novo não fazia ideia, talvez, de que isto seja a realidade da terra distante, mas quando ele chegou lá, ele descobriu que ele era amado enquanto ele tinha dinheiro. Enquanto ele passava o cartão dele, o American Express. Mas quando chegou um dia em que ele, passando o cartão, foi rejeitado, os amigos sumiram. Porque você é o cartão American Express que você tem. Na terra distante é assim. Lá funciona a lei de Gerson. Gerson foi um meio-campista da seleção brasileira, jogou no São Paulo. Em 1976 ele aceitou, foi a pior decisão da vida dele, fazer uma propaganda de um cigarro Vila Rica. E aí então nessa propaganda ele dizia assim: o importante é tirar vantagem em tudo. E esta é a frase da lei de Gerson. Se você não me traz vantagem, você é descartável. Você não me interessa. Eu não quero ter comunhão com você, porque a comunhão com você não me renderá absolutamente nada. E esse jovem, quando ele não teve mais nada e começou a padecer necessidade, ele percebeu que na terra distante a necessidade é o filtro das amizades. E ele descobriu que, embora tivesse muitos amigos, não tinha nenhum verdadeiro amigo, pois, vindo a necessidade, ele precisou buscar um serviço indigno de cuidar de porcos. A complexidade mundana é exatamente isto. Você vai ter um relacionamento, comunhão, levando consigo a complexidade mundana e relacionando-se com pessoas com a mentalidade da complexidade mundana. O que vai reger esta comunhão são os eventos que você participa ou promove. É o quanto você contribui para o grupo.
É saber exatamente até que ponto você é uma peça nessa engrenagem que está funcionando adequadamente. Pois quando você não funcionar adequadamente, você é removido e outro é colocado em seu lugar. O princípio da comunhão na terra distante é um princípio anímico. Anímico derivado da palavra anime, do latim, que significa alma. São relacionamentos baseados na alma, na preferência, nas afinidades. Mal comparando. É como se você se juntasse a um grupo de motoqueiros. Eu sei que tem motoqueiros aqui, permita-me fazer essa comparação. Mas aí então todos eles estão numa Harley Davidson ou algo compatível nesse sentido. E você chega com a sua, nem sei o nome como colocar aqui, mas uma moto bem inferior. Imediatamente eles olham para você e ficam pensando o que esse rapaz está fazendo aqui. Eu entendo, irmãos, que depois de uma certa velocidade, né, a cinquentinha, 125 não vai conseguir acompanhar mesmo, vai ficar chato e tal. O equipamento não é o mesmo. Mas percebem vocês que existem critérios, e esses critérios, se não são preenchidos, imediatamente você é colocado a par. Você é membro do clube de Valinhos. Você é sócio. Mas por alguma infelicidade, a sua empresa decaiu. E você já não consegue mais manter aquele nível social dos demais. Quando você chega lá e você já não está mais se vestindo como se vestem os que estão ali, ou tendo condições de pagar os que estão ali pagam, você é colocado à parte. É assim em todos os lugares. Porque é anímico. Se você não vai se adequar, você não faz parte. É como se você chegasse com a camisa do Palmeiras, lá no meio da torcida do Corinthians. Você está correndo sério risco de vida. É automático a rejeição, porque o princípio que os liga é uma afinidade, é uma atividade, é uma preferência. Isto é relação anímica. O Espírito Santo não produz esse tipo de comunhão. A comunhão produzida pelo Espírito Santo tem a Cristo como o elo de ligação. Eu posso ter comunhão com você, não porque eu gosto do mesmo time seu, não porque eu gosto da mesma atividade que você faz, mas eu posso ter comunhão com você porque o Cristo que está em você é o mesmo Cristo que está em mim. Porque o Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito que está em mim. Porque temos o mesmo Pai. Esta é a comunhão espiritual. Falei da complexidade mundana. Quero falar sobre a complexidade religiosa. A história se desenvolve, o filho na terra distante percebe que fez besteira e volta para a casa do pai. O pai o recebe. E o pai promove uma festa. E aí então no verso 28 você descobre que o filho mais velho, ele volta para casa. O trabalho. Trabalhou o dia inteiro, finalzinho da tarde, está chegando em casa, festa, música, aquele cheiro de carne assada, as pessoas rindo. E ele chama uma das pessoas e diz: o que está acontecendo aí? E aquele empregado diz: seu irmão voltou, seu pai matou o bezerro cevado. Está uma festa lá dentro que você nem imagina. Está muito legal. Tem luzes, tuts-tuts. Aí o filho mais velho ficou indignado. Como assim?
Certamente alguém chegou lá e falou para o pai assim: o emburradão está lá fora. Aí o pai sai para conversar com ele. Mas as razões dele não são razoáveis. Porque a complexidade religiosa, ela parte de alguns princípios. Só que essa complexidade religiosa está só no coração do irmão mais velho, não está no coração do pai. O povo começou a rejeitar a lei de Deus. Aí o profeta Isaías disse: quer saber? Para vocês, a única coisa que funciona é regra sobre regra e mais regra. Isaías 28, versículo 13. Então, se é assim, tudo bem. Fiquem com as regras. Isaías 29, versículo 13, o profeta diz assim: este povo, falando em nome de Deus, ele diz: este povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, porque a devoção deles consiste apenas em mandamentos humanos, mecanicamente gravados em suas mentes. Jesus teve sérios problemas com os fariseus. Em Mateus 15, por exemplo, os discípulos, eles estavam comendo sem lavar as mãos. E aí, então, confrontado pelos líderes religiosos, Jesus disse para eles assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Versículo 9. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando regras ensinadas pelos homens. Na outra ocasião, os discípulos estavam comendo espigas. E eles repreenderam os discípulos. Jesus disse: olha, vocês não sabem o que é misericórdia. Porque para vocês o que importa é regras, regras, regras e regras. Mas em Mateus 23 ele disse: regras que vocês criam, mas vocês mesmos não obedecem. A complexidade religiosa, ela é baseada nessa ideia de que existem regras e essas regras precisam ser obedecidas, caso contrário não tem comunhão. Eu lembro de uma vez encontrar um irmão pentecostal. Há muitos irmãos pentecostais que são bênçãos, mas há irmãos pentecostais que amam a ignorância. Ele chegou para mim e disse assim: como é que se cumprimenta na sua igreja? Eu falei: bom dia, boa tarde, boa noite. Ele disse: você sabe que vocês estão errados, né? Eu disse: meu Deus. Sabe que nós temos que falar a paz do Senhor, né? Aí eu pensei: por que não fala Shalom Adonai? É mais bíblico, né? Eirene Tokirio seria em grego. Mas aí me vem dizer que se eu disser bom dia, é pecado. Boa tarde é pecado. Boa noite é pecado. Você sabe como é que os cristãos primitivos cumprimentavam? Eles falavam graça e paz. Ou então eles falavam assim: Maranata. E há uns beduínos que eles cumprimentam assim, dizendo: que tua sombra te persiga. Que bom, né? Quando a sombra está perseguindo é porque a gente está andando, né? Então que a tua sombra te persiga, meu irmão. São só maneiras de dizer que você vá bem, que você seja bem. Não precisa ser a paz do Senhor, irmão.
Aí ele falou, mas o pessoal da outra igreja lá fala paz de Deus. Não existe paz de Deus na Bíblia. Eu falei, ai meu pai, livra-me desta conversa. Queridos, observem que nessas igrejas legalistas, para cada um mandamento para os homens, existe 10 para as mulheres. Por que será? Um pastor foi na cidade de Guaíra pregar numa igreja. Ele pregou uma mensagem e os irmãos gostaram da mensagem dele. Ele estava candidato àquela igreja. E aí foram fazer uma sabatina no pastor e perguntaram diversas coisas. Aquele pastor passou em toda a sabatina, mas no final então eles disseram, pastor, nós só temos uma objeção. Para trazê-lo para cá, nós não queremos contratá-lo porque a sua mulher tem cabelo curto. O pastor chorou e disse, queridos, ela acaba de tratar um câncer. É por isso que os cabelos dela estão curtinhos. Quando o cabelo da mulher é mais importante que o seu coração, nós temos aí uma complexidade religiosa. Quando o tamanho da saia define a santidade, nós temos uma complexidade religiosa. Quando eu me achar mais santo porque eu estou de manga comprida, o irmão Rouveia está de manga curta, temos uma complexidade religiosa. Quando aquilo que, por acaso, eu deixo de fazer, como assistir televisão ou coisa parecida, me recomenda para Deus, ou pelo menos eu acho que isso me recomenda para Deus, nós temos uma complexidade religiosa. Observe que o filho mais velho diz, eu trabalho todos os dias, nunca falto no trabalho. E era verdade. Tu não me deste nem um cabrito. Aí o pai falou, filho, a manada é sua. Não matou porque não quis. A complexidade religiosa, ela é filha da justiça própria. Toda pessoa que desenvolve essa complexidade religiosa parte do princípio de que Deus deve para ele. Não entendeu o que Paulo disse assim? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Quem? Ninguém. Deus não deve para ninguém. Quando nós nos aproximamos de Deus pensando em justiça própria, nós fazemos como o fariseu da parábola que Jesus contou. Pois ele chega diante de Deus e apresenta a caderneta dele. Está aqui, Deus, ó. Eu apontei aqui. Eu jejuei 3 vezes a semana, viu? Semana que vem eu vou jejuar 4, porque eu vou acumular mais crédito com o Senhor. Eu dei o dízimo, inclusive do endo, do cominho, do açafrão, viu, Senhor? O açafrão também. E Deus, eu ajudei uma velhinha a cruzar a rua ontem, tá? Inclusive, eu parei meu carro para ajudar um cachorro a cruzar a rua. Isso também conta. E, Senhor, eu fui no culto domingo. Isso aqui é importante, hein? Ó, participei do louvor. Justiça própria. Irmãos, na boa, vamos ser sinceros, tá? Se Deus fizesse tanta questão de louvor, Ele ia se contentar com o louvor dos anjos. Tenho certeza que os anjos são mais afinados que a gente. Às vezes quando eu canto, eu falo, Senhor, perdão pela desafinação. É o que tem.
Você acha mesmo que Deus está precisando de alguma coisa que você está fazendo? E através do profeta ele diz assim: se eu tivesse fome, eu diria para vocês, todos os animais são meus. Essa complexidade não entende o fato de que a nossa justiça, Isaías 64, versos 5 a 7, é considerado por Deus como trapos de imundície. Quer que eu traduza para você? É o pano que as mulheres usavam quando estavam num estado de menstruação. Você consegue achar alguma utilidade para isso? A Bíblia diz: não serve para nada. Essa é a sua justiça, essa é a minha justiça diante de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 32, diz: ele encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ninguém merece nada. Eu lembro de uma vez uma pessoa infectada pela complexidade religiosa. Lucas, nosso filho, estava bem doente nessa época. Bem enfermo mesmo. A pessoa chegou para nós e falou assim: pastor, o senhor não acha que isso aí é por causa do pecado? Eu falei: com certeza, irmã. Com certeza. Não é o caso do pastor, a esposa está em pecado, isentou o filho, né? Acho que o filho também estava em pecado, mas tudo bem. Eu falei: irmã, a Bíblia diz no Salmo 103 que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se o menino está doente, se o menino vier a morrer, é menos do que os nossos pecados merecem. Sempre menos do que os nossos pecados merecem. Porque Deus, queridos, não soma créditos nem débitos. Ele não tem uma cadernetinha lá no céu. Ó, ele foi na igreja hoje. Ponta para ele. Mais um like. Ah, ele deu uma miguelada, não foi na igreja. Toma um dislike. Na China está sendo assim, né? No reino dos céus não é assim. Ele não tem cadernetinha para somar os seus pontos positivos ou negativos. A comunhão, baseada na complexidade religiosa, ela leva em consideração o seu credo. Eu chego ao pastor Erdino e digo assim: pastor, em que você crê? Aí eu começo a conferir. Bom, tá igual, a gente consegue comunhão, tá? Mas aí digamos que ele chega lá, ele fala assim: eu creio que o corpo de Cristo, assim, assim, se fala. Ah, eu não creio nisso não, pastor Erdino, você está fora. Esquece, não quero ter comunhão com você. Um deslize, uma palavrinha fora. Esquece, hein? Nem me chama para tomar café na sua casa, não vou. É assim a complexidade religiosa? Essa mesma figura que eu estou falando para vocês, da questão do cumprimento, ele perguntou assim: como é que se batiza na sua igreja? Eu falei: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou: mas é em nome de Jesus tem que se batizar, né? Eu falei: ai, meu pai. Aí ele falou: vocês batizam em água corrente ou em água parada? Eu: meu Deus. Eu falei: em água parada. Ele falou: não tem que ser água corrente para os pecados serem levados. Pai, eu estava orando por mim: Senhor, me livra dessa conversa. É complexidade demais, né? É muito difícil. Ritual. Pastor, como que vocês celebram a ceia? Ah, é assim. Não, pastor. Eu lembro de uma pessoa que uma vez falou para mim assim: o que vocês fazem com o pão depois da ceia? Eu falei: a gente joga fora. Não pode, irmão, tem que dar para os passarinhos. Eu falei: irmão, é por que tem que dar para o passarinho? Porque é o corpo de Cristo. Eu pensei: meu passarinho, corpo de Cristo. Nada a ver. Não, porque senão as crianças comem. Passarinho, crianças.
Ah, dá na mesma, é só a mesma coisa sem asa. Olha as complexidades, irmãos. Onde é que nós vamos parar com essas coisas? Às vezes a complexidade religiosa, ela tem a ver com esses detalhes, mas ela é muito superficial. De maneira que se você frequenta a mesma igreja que eu, é irmão, paz do Senhor, Deus te abençoe, querido, amado. Um dia, por alguma razão, você deixa a minha igreja, você vai frequentar uma outra igreja, lá do pastor Anips, ou do pastor, não sei, um outro aí, e aí então eu fico de cara com você, não te conheço. Viu, Salim? Quem mandou você sair da nossa igreja? Você não é mais irmão, você vira com o seu pastor. Isso é a ideia da comunhão religiosa. Ela é anímica também, porque o que une é rito, é credo, é participar da mesma organização e assim por diante. Porque a reclamação do filho mais velho é: eu fiquei trabalhando sozinho, o bonitão foi para a terra distante, gastou dinheiro, agora voltou e o senhor mata o bezerro cevado, e conversa é essa? O senhor está tratando ele bem, a mim o senhor está tratando mal. É isto. Eu não posso ter comunhão contigo, muito menos com aquele teu filho. São barreiras que nós vamos criando. Estabelecemos diversos critérios. Agora pergunto para vocês: Deus estabeleceu os mesmos critérios para que você tenha comunhão com Ele? Vamos falar sobre o coração singelo do Pai. O coração singelo do Pai aparece em 3 ocasiões. A primeira, no verso 11 e verso 12, o filho mais novo pede a parte que lhe cabe da herança. E para espanto dos escribas e fariseus, Jesus diz que ele deu. Essa é uma das coisas que eu tenho dificuldade de entender. Humanamente se falando, eu fico pensando: puxa, como assim? O pai aceita ser rejeitado. O pai aceita que o filho vire as costas para ele e vá embora para a terra distante. É um tapa na cara do pai. Os escribas e fariseus estavam esperando que Jesus dissesse assim: e o filho mais novo pediu a herança do pai, e o pai desceu o porrete nele, bateu nele e falou: toma vergonha na tua cara, moleque, seu ingrato. E o irmão mais velho ajudou o pai a bater, porque era isso que eles iriam fazer. Mas Jesus disse: se o pai deu a parte da herança, os escribas falaram: opa, como assim? Sabe, queridos, Deus deixa você pecar. Já descobriu isso? Deus deixa você pecar. Ele não vai te livrar das consequências do seu pecado, mas Ele deixa você pecar, acredita nisso? Ele não manda o anjo Miguel. Um dia eu estava numa editora, e aí estava saindo uns livros lá em inglês, e aí tinha uns livros que eram sobre anjos, né? Tipo aquele Mundo Tenebroso. Gente, tinha um Miguel, o braço do cara dessa grossura assim, tal, sentado num cavalo, mas com uma roupinha muito nada a ver, mas aquele músculo assim, sabe, um cara bombadão. Eu fiquei imaginando: meu Deus, olha como eles retratam Miguel, um homem guerreiro, um homem bravo, violento. E aí então, digamos que eu estou lá pronto para pecar, e aparece aquele Miguel e fala assim: onde você vai, garoto? Eu mudei de ideia. Às vezes seria melhor isso, né? Mas Deus deixa você fazer as suas lambanças. Deus deixa você cavar os poços nos quais você vai cair. Porque Ele quer que você o ame de maneira livre e espontânea. Porque amor forçado não é amor, é obrigação. Então Ele deixa o filho ir embora. O filho vai. Tempos depois o filho volta. E neste segundo momento o coração singelo do pai se manifesta mais uma vez. Porque o filho volta
E ele volta sem lenço, sem documento, sem dinheiro nenhum. E na cabeça do filho, ele sabia que tinha feito besteira. Então ele falava assim: eu vou confessar e vou pedir para ser empregado. Mas quando ele chega, para surpresa dele, o pai vai ao seu encontro. O pai o abraça, o pai o beija. E o pai não deixa ele pedir emprego. Observe. Ele pede perdão ao pai: pequei contra os céus perante ti. Na hora que ele foi pedir emprego, o pai falou para ele assim: filho, eu não tenho uma cadernetinha lá em casa anotando os seus débitos. Você não tem débito. Você é filho. E aí ele chama os servos e diz: uma roupa nova para esse menino, porque ele é meu filho. Sandália nova no pé dele, porque ele é meu filho. Anel no seu dedo, porque ele é meu filho. Às vezes a gente tem essa pegada, né? Pastor, eu perdoei as pessoas que me ofenderam, mas eu estou dando um tempo, tá? Para ver se elas mudam. O pai não deu tempo nenhum para o filho, irmãos. O pai não falou assim: filho, agora você fica aqui, você vai morar nessa casa do lado aqui, ó. Daqui a 3 meses você vai ser recebido como filho. Foi na hora. Bem na hora ele falou assim: você é filho, vem, vamos fazer uma festa. Aí a prodigalidade do pai. Ele restaura o status do filho imediatamente. Não precisa provar nada para mim. Eu amo você e te aceito do jeito que você está. Singeleza de coração. Por fim, a singeleza do coração do pai se manifesta quando ele sai lá fora para conversar com o filho mais velho. Ele podia simplesmente falar assim: cadê o Antônio? Vamos dar um nome para o filho mais velho. Alguém dissesse: ele está lá emburrado, está nervosinho. Ah, então deixa aquele resmungão para lá. Aquele ranzinza. É até melhor que ele não venha na festa, que vai estragar a festa. Esse limão azedo. O pai vai lá fora e fala assim: meu querido limãozinho azedo, qual é o seu problema? Ai, pai, por que? Aí o pai fala para ele assim: meu filho querido, ele é seu irmão. Eu amo a ele tanto quanto amo você. Só você não percebeu. Sabe qual é a maior desgraça da vida? É viver na casa do pai e não ter comunhão com o pai. Tenho feito uma oração a Deus: Senhor, livra-me do espírito do irmão mais velho. Porque nós, queridos, que somos mais antigos na igreja, eu digo mais antigos porque eu praticamente nasci na igreja e de convivência contínua com a igreja eu tenho mais de 30 anos. Mas nós que somos mais antigões na igreja, mais curtidos, a gente costuma se tornar ranzinza, chato. Tem o xiita islâmico e tem o chato evangélico, né? E muitos são assim. Impede a comunhão. Fica criando um monte de barreiras. Aí eu pergunto: o pai fez alguma barreira, querido? Ah, mas é que o pai é o pai, eu sou o irmão mais velho. É verdade, você é o irmão mais velho, limãozinho azedo. Eu peço: Senhor, livra-me do espírito do filho mais velho e dá-me o coração singelo do pai. Eu só quero ter o coração singelo do pai. E o coração singelo do pai faz o pai abrir os braços e dizer: vem, filho. Você está cheirando porco, mas você é meu filho. Você está sujo, mas você é meu filho.
Não tenho uma sandália nos seus pés, mas você é meu filho. Você não seguiu o ritual, mas você é meu filho. Eu te recebo, porque eu sou seu pai. Aí você olha para o irmão do lado, irmão, está cheirando porco. Você acabou de sair da porcaria daquela vida na terra distante. Mas pode vir aqui, querido, eu te abraço em nome de Jesus. Eu te recebo, como eu fui recebido pelo Pai. Pessoal do louvor, por favor. O apóstolo Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo, como Deus nos acolheu em Cristo. A comunhão só pode acontecer, ela somente vai acontecer em nosso meio, quando nós tivermos o coração singelo do Pai. Quando nós abrimos mão da complexidade mundana e da complexidade religiosa, e permitir que essa simplicidade do coração do Pai domine nossos relacionamentos e faça com que sejamos cada vez mais receptivos uns aos outros. Amém?